Aula anterior falamos sobre o Antístenes, que seria o fundador da escola cínica, e hoje vamos falar do filósofo mais conhecido, o filósofo emblemático do cinismo, que é o Diógenes. Então estamos aqui, 39ª aula dessa obra, História da Filosofia do Nicolas Abanhanho. Esse volume 1, ele vai até a aula de número 90 e quanto? 85, vai até a aula de número 85, terminando o primeiro volume com Aristóteles. Já vou deixar claro para vocês que essa história da filosofia que eu estou gravando agora, que eu estou regravando, de maneira geral, todos os vídeos, todas as aulas são melhores, são mais complementadas do que aquele curso anterior que eu estava gravando sobre a história da filosofia. Entretanto, a única aula que perde em relação ao conteúdo é essa aula do Diógenes de Sinope. Por quê? Porque numa aula que eu havia gravado, daquele curso da história da filosofia anterior, eu falei sobre Diógenes, eu falei sobre uma série de cínicos, uma série de autores. Como eu estou seguindo agora fielmente a obra do Nicolas Abanhanho, o Nicolas Abanhanho não aborda aqueles outros cínicos, aqui ele vai falar só um pouquinho do Crates, e então a aula de hoje, na verdade, vai ser menor em relação àquela aula que eu já gravei. Então todo o meu curso que eu estou gravando agora, de maneira geral, todas as aulas são maiores, tem mais informações do que aquelas que eu havia gravado, com exceção dessa aula. Essa é a única aula que perde em relação ao conteúdo, porque nessa aula eu vou falar apenas do Diógenes, vou falar um pouquinho do Crates, e também, vou comentar um pouquinho desses dois autores, mas na verdade o que eu percebo assim quando eu leio a obra do Abanhanho é que, de certa forma, conforme a gente vai ver, que ele não tem muita apreciação pelo cinismo, pela filosofia, pelo movimento cínico, conforme a gente vai ver. Então vamos iniciar aqui a nossa aula sobre o cinismo. Diógenes de Sinope, que foi discípulo de Antístenes em Atenas, e dali passou a Corinto, onde morreu muito velho, em 323 a.C., foi chamado, talvez por Platão, o Sócrates louco. Então, o Diógenes, ele foi discípulo do Antístenes, que é aquele autor que nós vimos na aula anterior, que é um dos primeiros autores ali a ensinar no Sinosargo, aquele ginásio ali do cachorro ágil, do cachorro rápido. Foi o primeiro a defender a virtuosidade, uma vida virtuosa em contraposição aos prazeres e às dores, conforme a gente já viu. Então Diógenes teria sido o discípulo aí do Antístenes. Não se sabe ao certo a relação entre Antístenes e Diógenes, porque quando se trata da história de Diógenes, aqui a gente tem uma coisa muito complicada, porque tudo que a gente conhece de Diógenes está, digamos assim, dentro do âmbito da lenda ou do mito. Muitas histórias se falam sobre Diógenes, mas não se sabe ao certo se essas histórias são verdadeiras ou falsas. Mas conta uma anedota de que Diógenes queria ser o discípulo de Antístenes, porque identificava nele ali o estilo de vida que ele acreditava que era o ideal, e o Antístenes não queria nenhum discípulo e acabou expulsando ali o Diógenes à paulada. Mas o Diógenes sempre voltava, sempre insistia, e não importava ali que o Antístenes batesse nele, o Diógenes sempre estava ali querendo ser o seu discípulo, até que parece que o Antístenes teria aceito a presença de Diógenes. Não se sabe ao certo se essa história é verídica ou não, mas são relatos aí que nos são dados sobre a biografia do Diógenes. Também parece que era conhecido como o Sócrates louco, talvez Platão tivesse dado esse epiteto aí para ele, esse apelido, justamente por causa do estilo de vida que Diógenes, de certa forma, ali exercia. A gente vai ver que o que a gente vai trazer hoje sobre Diógenes está mais dentro do âmbito da lenda e do mito do que da própria, digamos assim, faticidade da história, porque a gente não sabe se as coisas que aconteceram realmente são fatos, realmente Diógenes agia daquela forma, falava aquelas coisas, ou se foi a posteridade que, de certa forma, ali lhe atribuiu uma série de histórias, uma série de ideias, justamente que acabaram se confundindo ali com os fatos da história. Então não se sabe ao certo se a vida de Diógenes, a maneira como a gente conhece ela, é realmente algo que aconteceu ou se faz parte apenas do mero campo da lenda, ou do campo, assim, digamos, dessas histórias fantásticas. Este epiteto revela o caráter do personagem, ou seja, esse apelido de Sócrates louco, porque o Diógenes
Assim como Sócrates também, de certa forma, acreditava na virtude como vida humana. Isso aí, provavelmente, ele deve ter aprendido de Antístenes, conforme a gente já viu na aula anterior, que a virtude é aquela única coisa que pode levar o homem ao bem ou à felicidade. E é disso que a gente reconhece ali o ensino e o pensamento de Sócrates. É justamente na busca dessa virtude. E parece que o Diógenes também leva a sério essa busca. Levou ao extremo o desprezo característico da escola cínica por todo o costume, hábito ou convenção humana e quis realizar integralmente aquele retorno à natureza que é o ideal da escola cínica. Então parece que justamente o Diógenes leva ao extremo o estilo de vida cínico. E por isso Diógenes é tão famoso, porque ele faz coisas absurdas, justamente para defender o estilo de vida cínico. Uma dessas atitudes extremas aí que Diógenes justamente realiza é a negação do costume. A gente já viu nas aulas anteriores, a gente comentou lá sobre os sofistas, que muitos sofistas também negavam o costume, negavam o hábito e a convenção humana. Acreditavam que isso era falso, que cada sociedade dava a sua convenção, o seu hábito, o seu costume, as suas leis, os seus deuses. Diógenes está dentro dessa perspectiva, não que ele tenha sido influenciado pelos sofistas, embora seu mestre Antístenes tenha sido discípulo de Górgias, um mestre da sofística. Então, talvez a gente tenha esse parentesco de pensamento justamente advindo ali do Górgias, que passou por Antístenes, que provavelmente deve ter passado por Diógenes. Mas é claro que eu não posso afirmar isso com certeza. Daria até para escrever uma tese de doutorado tentando provar esses pontos aí, a relação entre essa perspectiva de Diógenes, essa negação dos costumes, dos hábitos, e sua ligação lá com o pensamento dos sofistas. Mas isso não vem ao caso. Então, Diógenes leva ao extremo toda recusa ao costume, aos hábitos, às convenções humanas. E por quê? Porque ele acredita que todo o costume, todo esse hábito, tudo isso aí se contrapõe à natureza humana. O costume cria uma série de regras, uma série de leis que entram em contradição com aquilo que a natureza prega. A natureza prega que a gente tem que comer, a gente tem que se alimentar a qualquer hora, a hora que der fome, mas o costume, o hábito prega, a gente tem que almoçar, a gente tem que jantar, tem que tomar café da tarde, café da manhã. O costume nos diz que a gente tem que ter uma certa etiqueta, que a gente tem que se comportar em determinados lugares. A natureza não, a natureza nos diz que a gente, de certa forma, não precisa se comportar em determinados lugares, a gente não tem essa etiqueta em relação à natureza, a gente só tem que tomar cuidado para não arriscar a nossa vida. Se a gente for parar para pensar, para comparar, digamos assim, a vida dos homens com os animais, eles estão ali sempre num estado ali praticamente de guerra, porque ou eles comem ou eles são comidos. Então eles se preocupam onde eles vão justamente com receio de perder a vida. O homem deveria ter essa preocupação também, mas a questão assim ética, a questão de como o homem deve se portar em sociedade, em relação às mulheres, não sei o que, isso aí é uma coisa que Diógenes, de certa forma, recusava. Até porque Diógenes fazia certas coisas ali em público que, de certa forma, seriam consideradas pelo direito como coisas que vão justamente ir contra tudo aquilo que a sociedade prega, né? Por exemplo, Diógenes ele se masturbava no meio da rua. Se a gente encontrasse alguém que se masturba na rua, uma vez eu vi um mendigo justamente, né? Tava lá quando eu morava em Colombo, tava passeando lá pelo Alto Maracanã e vi um mendigo se masturbando na rua, bem de boa. Isso era meio-dia, 1 hora. E na hora eu me lembrei do Diógenes, né? Vi aquele mendigo se masturbando, primeira coisa que veio na cabeça, Diógenes. Mas eu imagino que outras pessoas devem ter pensado, né? Pensando, nossa, que cara nojento, vou chamar a polícia, não sei o quê, né? Não, mas eu não pensei isso, pensei no Diógenes. Mas enfim, mas fiquei espantado também, claro. Mas veja, o Diógenes se masturbava na rua, certo? E pelas regras do direito, pelas regras de etiqueta, a gente não deve fazer esse tipo de coisa na rua, certo? Mesma coisa, o cínico, se precisasse ter relações sexuais ali na rua também, ele teria, porque isso é natural, é coisa da natureza, a natureza chama, e ele vai ter que fazer
Se o cínico quisesse urinar, não tem lugar para urinar. Ele pode urinar na sala, no quarto, na cozinha, no teatro, em qualquer lugar. A natureza chama ele, ele tem que ir. Ele pode defecar em qualquer lugar, pode comer em qualquer lugar, de qualquer jeito, não tem problema. Então, o cínico, ele contrapõe a natureza, esse viver natural, com o social, com o costume, os hábitos, aquelas regras que são dadas pelas convenções humanas, que para eles são meros artifícios, são coisas artificiais. Então o cínico vai por aí, ele vive conforme a natureza. Não nos chegou quase nada dos seus 7 dramas e dos seus escritos em prosa, entre os quais uma república. Parece que teria escrito uma república também, e uma série de escritos ali sobre ópera, sobre sobre teatro, sobre dramas, e parece que nada disso aí chega para nós. Até teria uma república ali, Platão também escreve uma república, mas a gente não sabe qual que é o teor da obra ali de Diógenes. A lenda apoderou-se dele, atribuindo-lhe um grande número de anedotas e de características que provavelmente nada tem de histórico. Então, isso aqui foi aquilo que a gente já comentou. A lenda se apodera da figura de Diógenes e a gente não sabe até onde Diógenes, todo aquele personagem fantástico, aquele personagem que a gente fica espantado e não sabe o que é realmente realidade disso. Aquela história, por exemplo, né, que ele estava tomando um banho de sol lá na praça e de repente chega Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era o cara mais poderoso da época e o Alexandre o Grande chega ali fazendo sombra no Diógenes, que estava tomando um banho de sol. E o Alexandre fala para o Diógenes: Diógenes, você é o homem mais inteligente, o homem mais sábio, mais culto de toda a Grécia, de toda essa região. O que você me pedir, eu te darei. Qualquer coisa que você pedir, eu darei a você. E daí o Diógenes, né, numa atitude cínica, apenas responde: eu quero unicamente que você saia da frente do meu sol. Então, isso aí representa uma das histórias que a gente não sabe se é verdade ou não, relacionada ali à figura do Diógenes. Mas é claro que é uma história belíssima. Eu, quando estava em sala de aula, sempre adorava contar essa história para os meus alunos. E parece também que uma vez Alexandre o Grande estava passando com os seus soldados e estava o Diógenes ali largado, jogado no chão, como sempre, ele estava sempre no chão. E daí um dos soldados tira sarro do Diógenes, tira sarro, fica tirando sarro, falando um monte de coisa ali pro Diógenes. E daí Alexandre fala: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes. Então, essa aí são algumas histórias que são contadas em relação à figura desse pensador, desse filósofo. Tem outras histórias também ali, como justamente parece que o Platão tinha afirmado que o homem era um animal bípede, um animal bípede sem penas, alguma coisa assim, e Diógenes aparece lá com um frango lá todo depilado, falando: este aqui é o homem de Platão. Então Diógenes sempre vinha com essas sacadinhas, com essas, digamos assim, tirações de sarro, que é uma coisa bem característica da filosofia do pensamento cínico. Não é à toa que cínico é justamente um título dado, um atributo dado a pessoas que são muito, digamos assim, que tem um humor ácido, que tem um humor assim bem diferente, né? Geralmente essas pessoas são chamadas de cínicas. Também tem outras histórias, né, relacionadas ali a justamente a crítica de Diógenes a Platão. A gente viu que Antístenes, ele justamente também se colocava em oposição ali aos pensamentos e às ideias de Platão. Provavelmente Diógenes vai nesse sentido também. Parece que uma vez Diógenes ouviu um filósofo falar que o movimento não existia, e provavelmente um filósofo ali de envergadura eleática, ali, digamos assim, um filósofo que tem as ideias ali baseadas na escola de Eleia, que afirma que o movimento não existe. E daí quando Diógenes escuta que o movimento não existe, a primeira coisa que ele faz é começar a dançar. Ele começa a dançar, começa a rodar, começa a pular, falando assim: como que o movimento não existe? Eu aqui, né? E começa a se mover. Então tem uma série de histórias ali que são atribuídas a Diógenes. E, mais uma vez, a gente não sabe, né, se essas histórias são verdadeiras ou falsas. Aquela vez também que parece que ele cuspia no chão, nos lugares que ele passeava. Eu tinha um colega da faculdade também que ele ficava cuspindo no chão, né? Era coisa nojenta.
né, estudava lá na PUC, e o cara ficava cuspindo, né, no chão assim, pá, cuspia no auditório, cuspia nisso, é meio revoltadinho ele, ou deve ter lido Diógenes, né, se baseou na história do Diógenes, e parece que o Diógenes cuspia também tudo quanto é canto. E daí uma vez parece que o Diógenes foi convidado para uma casa, se eu não me engano, de uma pessoa rica, ele cuspiu no chão, e a pessoa repreendeu ele, falou assim: aqui não é lugar de cuspir isso, você não pode cuspir no chão dessa casa, você não pode cuspir nesse lugar. Então parece que ele teria cuspido também na cara da pessoa e falado: encontrei agora finalmente o melhor lugar para cuspir, certo? Então é isso aí, né? Não sabemos se essas histórias são verdadeiras ou não, mas essas histórias representam bem ali o pensamento, a figura e o trejeito cínico. Certamente não habitou sempre num tonel, nem sempre viveu como mendicante. A gente sabe que Diógenes, segundo a lenda, teria vivido num barril, teria morado num barril, e parece que nem sempre teria vivido nesse barril, nem sempre teria sido mendigo. Sabe-se que o pai dele era banqueiro e parece que o pai dele teria feito alguma falsificação de moedas, alguma coisa assim, acabou perdendo o emprego. E daí o Diógenes também seguia essa carreira, mas acabou largando tudo para virar mendigo. E daí teria, de certa forma, levado a vida ali dentro de um barril. Ele leva a vida de forma mais simples possível. Ele morava no barril, ele tinha um tonel que ele tomava água, ele tinha um bastão. E parece que uma vez ele viu uma criança tomando água com as mãos e ele pegou aquele tonel e jogou fora, falou assim: eu não preciso desse tonel, eu tenho aqui as minhas mãos, né, para tomar água igual a criança tomava. Então o cínico ficava se despojando desses, digamos assim, desses bens, tudo aquilo que de certa forma era supérfluo ele dispensava, porque o cínico ele é autossuficiente, ele é autárquico, ele basta-se a si mesmo. Então ele não precisa do tonel, joga fora o tonel, você tem as tuas mãos para tomar água. Aqui no Brasil, aqui no Ocidente é muito conhecido lá o Chaves do 8, né, que passava lá no SBT, do Roberto Bolanhos, e parece que o Chaves também teria sido baseado aí na figura do Diógenes, né? O Chaves morava num barril, o Diógenes mora no barril, o Chaves é cheio de piadinha, o Chaves também tem uma atitude cínica, e o Diógenes também, da mesma forma, ele age dessa forma cínica. E é uma coisa engraçada, é uma coisa legal, mas é uma forma de humor ácido ali que justamente vai questionar alguns pensamentos e algumas ideias. Mas a sua oposição a todos os usos e as convenções humanas era radical. Então, conforme todas essas histórias aqui que eu trouxe, isso mostra, né, que ele realmente se opunha aos costumes e agia conforme a natureza, né? Ele não tinha lugar assim para defecar, não tinha lugar para mijar, não tinha lugar para se masturbar, para fazer sexo, ele fazia onde ele queria, não tinha lugar nem hora para comer, não tinha hora para dormir, vivia conforme a natureza. A hora que dava vontade de fazer alguma coisa, ele simplesmente ia, certo? É claro que aqui quando a gente fala assim a questão da vontade, né? Ele tinha vontade de fazer algo, não é uma vontade que se remete ao prazer, porque Diógenes também vai recusar esses prazeres e ele vai levar um estilo de vida ali baseado na virtude. Disse que foi o primeiro a usar a capa de tecido grosseiro que servia também de coberta, a sacola onde trazia o alimento e o bordão, que depois se tornaram os distintivos dos cínicos na sua vida de mendicantes. Então, ali durante a história, durante a Idade Média, durante o Renascimento, a Modernidade, vai ter uma série de figuras dentro do cinismo. O cinismo se torna praga dentro da história do pensamento. Muitos autores ali vão levar o estilo de vida cínico, levando uma cobertinha que eles usam para se cobrir, que eles usam como capa também ali para se proteger, levando uma sacolinha para levar as coisas, o cajadinho e etc. Então, provavelmente, todos esses cínicos aí abraçaram a imagem do Diógenes. Então, o Diógenes teria criado essa imagem e todos os outros cínicos ali teriam copiado. Diógenes defendia a comunidade das mulheres e até dos filhos. O Diógenes ele já defendia a igualdade, de certa forma, ali dos homens, das mulheres, das crianças. Não existe um homem que é superior, uma mulher que é superior ao homem. Todos eles têm os mesmos valores, digamos assim. Tá? A mulher não é inferior ao homem e a mulher poderia participar da vida política se quisesse, embora o cínico não recomendasse, porque o cínico fica longe da política, ele não quer saber dessas questões, mas de certa forma ali ele já defendia a igualdade entre as mulheres, uma coisa que é de certa forma ali bem
bem importante para a época, uma coisa assim bem nova, porque outros autores não defendiam a igualdade das mulheres. Então aqui o cinismo já traz essa ideia. Declarava-se cidadão do mundo e manifestava em todas as circunstâncias da vida aquela desvergonha que se tornou proverbial entre os cínicos. Então, como os cínicos, de certa forma, eles eram críticos dos costumes, dos hábitos, eles, de certa forma, também não consideravam essa divisão de estado, país, cidade, município. Não, para eles, na verdade, eles eram cidadão do mundo, cidadão desse planeta, e viviam aí, e todo mundo, de certa forma, era cidadão dessa realidade. Ninguém é grego, é bárbaro, é africano, é isso, aquilo, não. Na verdade, as pessoas são cidadãos do cosmos, são cosmopolitas. Então isso aí também é bem interessante, esse cosmopolitismo defendido ali pelo cinismo. E mais uma vez, isso aí tem muito paralelo lá com a filosofia e o pensamento dos sofistas, porque os sofistas também defendem esse tipo de coisa, defendem esse cosmopolitismo, afirmando que os gregos não são superiores a nenhum outro tipo de povo. E a desvergonha aqui que o Nicolas Banhan está trazendo é justamente essa atitude de certa forma, fazer as coisas que tem necessidade ali na frente das pessoas sem se preocupar com o que elas vão pensar ou não. Os cínicos não estão nem aí pelo julgamento das outras pessoas, eles apenas realizam aquilo que a natureza prega. Aqueles que, para afirmar a força de ânimo do homem, entendiam reconduzi-lo à naturalidade primitiva da vida animal, em pouca conta podiam fazer do saber e da ciência. Aqui, então, de certa forma, o Nicolas Banhan vai fazer uma crítica ao cinismo, porque, de certa forma, o cinismo abraça um estilo de vida praticamente animal, e isso aí entra em contradição ou conflito com aquilo que Sócrates defendia, porque na verdade Sócrates defendia uma vida pautada na ciência, e a ciência era justamente a maneira como a gente vai utilizar essa virtude para ser feliz, conforme a gente já falou nas aulas sobre Sócrates. Aqui o cinismo, de certa forma, ele é contra a ciência, ele é contra essa ciência, e ele leva a vida ali seguindo basicamente os instintos. E quando você leva uma vida assim, você não pode, de certa forma, exercer aquela virtuosidade como forma de ciência, conforme defendido ali por Sócrates, que de certa forma vai ser a marca do pensamento socrático. E verdadeiramente neste ponto, a escola cínica foi gravemente infiel ao ensinamento socrático, que na investigação científica reconhecia a verdadeira vida do homem. Então, neste ponto, a escola cínica é infiel ao pensamento socrático, porque o pensamento socrático vai defender a busca da ciência justamente como exercício da virtude para o homem atingir a felicidade. Aqui no cinismo não é possível atingir isso, porque a própria ciência é uma coisa que, de certa forma, não é pregada ali pelo cinismo. Eles levam a vida como animais, eles levam a vida seguindo os instintos. No numeroso bando dos cínicos mostram todos, monotonamente, os mesmos traços e agitam furiosamente capas e sacolas para exibir uma força de ânimo que Sócrates ensinara dever alcançar-se com a serena e paciente investigação científica. Então aqui a Banhan está fazendo uma crítica, né? Lembra que eu falei para vocês que a Banhan, de certa forma, ele não vai explorar muito a filosofia cínica, porque de certa forma ele é crítico do cinismo, e esse é um dos motivos também, porque enquanto os cínicos ficam agitando sacolas, cajados, ficam vivendo ali uma vida justamente desavergonhada, uma vida despojada, isso impede que eles, de certa forma, exerçam aquela vida virtuosa baseada na ciência, que é pregado pela filosofia e o pensamento socrático. Então, aquela investigação científica que é o mais importante que Sócrates trouxe é basicamente recusado aqui pelos cínicos. E a maioria dos cínicos, como afirma aqui o Nicolas Banhan, vai seguir a mesma linha de pensamento ali do Diógenes, com poucas diferenças. Por isso que ele coloca ali de maneira monótona, porque na verdade não tem muita diferença, não há muita agregação no pensamento cínico. O que acontece mais para frente são histórias. A gente conhece pessoas que têm histórias que também são muito parecidas com Diógenes e acabam entrando ali para história como pessoas que levam uma vida radical, mas para filosofia não acrescentam muita coisa.
Então lá nas minhas aulas, na minha outra aula que eu fiz sobre os cínicos, que eu falei sobre um monte de autores, a gente viu que realmente não tinha muito agregado dos cínicos ao pensamento filosófico. O que a gente tinha mais eram autores que agiam de certa forma como Diógenes. Distingue-se Crates, um tebano de nobre família que foi seguido na vida de mendicante pela mulher Hipárquia. Então aqui o Abanhanho vai colocar como exceção a esse bando de cínicos o Crates. Crates também era conhecido como o abre-portas. O Crates ele entrava na casa das pessoas sem pedir, sem autorização. Então você estava na tua casa e de repente entrava ali o Crates qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar, e parece justamente que Sócrates era uma pessoa querida na comunidade, porque quando Sócrates sabia que a família tinha algum problema, parece que ele se dirigia à casa daquelas pessoas, daqueles familiares, para tentar resolver esse problema. Então Crates me parece também que ele era de família nobre, ele era rico, abandonou a riqueza e foi viver a vida como mendigo. Hipárquia, a mesma coisa, a Hipárquia se apaixonou pelo Crates e justamente queria casar com ele, queria ficar com ele, mas dentro do cinismo não há casamento, não há como casar porque os cínicos são contra os costumes, são contra, digamos assim, essa atividade do direito que vai justificar um casamento. Então, de tanto a Hipárquia insistir, ele de certa forma afirma que ele na verdade fala para ela que ele aceitaria ela como esposa desde que ela levasse também uma vida mendicante, e parece que ela leva também uma vida ali ao lado do Crates, ela abandona tudo para viver junto com ele. O Crates compôs poesias satíricas e trágicas onde celebrava o cosmopolitismo e a nobreza. Então, teria escrito uma série de obras ali e também, de certa forma, vai valorizar esse ideal do cosmopolitismo, ou seja, do cidadão do cosmos. Não há grego, não há chinês, não há hindu. O que há são pessoas que são frutos, são filhos desse cosmos e são moradoras desse plano, digamos assim. Certo? Então é isso. Na aula de hoje falamos um pouquinho sobre os cínicos. Vimos então que essa aula aqui ela perde em conteúdo em relação à aula que eu já havia gravado. A única aula que perde em relação a conteúdo é esta, porque eu não vou trazer mais coisa, porque eu vou seguir fielmente a obra da História da Filosofia do Nicolas Abanhanho. Os outros autores cínicos que eu comentei eles não são mencionados durante a História da Filosofia, se eu não me engano um ou outro ele vai ser comentado, mas bem brevemente, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos aí no próximo encontro.